Olá, professora. Meu nome é Mário e em dupla com a Zé nós estamos desenvolvendo o trabalho do projeto da clínica. Eu vou estar explicando aqui inicialmente a ideia do projeto, o que é que o projeto contém e etc. Bem, por que o projeto da clínica? Eu pensei em um projeto que pudesse ser feito que fosse trabalhado algo com agendamento. E na nossa primeira, ou nas primeiras aulas de banco de dados, a professora Carla, ela falou algo sobre uma clínica médica, de uma amiga dela e tal, sobre alguma coisa de agendamento. E isso ficou na minha mente quando veio a sugestão do projeto. Pensei no projeto da clínica médica, certo? Então, o nosso projeto ele vai apresentar 5 tabelas, sendo a tabela médico, usuário, paciente, agenda e bairros. Por que uma tabela bairros? Porque a gente vai trabalhar com uns bairros pré-definidos dentro de um J Combo Box para a gente poder definir qual bairro a gente vai utilizar. A gente vai ter as classes DAO, DAO médico, DAO usuário, DAO agenda, DAO paciente e a nossa conexão com o banco de dados. Na classe de domínio a gente vai ter um BINS médico, BINS usuário, BINS paciente, BINS agenda e um modelo tabela. E no nosso campo de visão a gente vai ter o formulário do médico, formulário do usuário, formulário do paciente, um formulário de agendamento, uma agenda, uma tela de login e uma tela principal. As nossas chaves estrangeiras, né, eu mostrei aqui, coloquei aqui um print de uma que eu criei do código do paciente, certo? A nossa agenda ela vai apresentar, na nossa agenda, ele vai poder ver o paciente e o médico e também a data lá, certo? Quando eu mostrar aqui o funcionamento do programa, vai dar para ver melhor. Mas basicamente minhas duas chaves estrangeiras é esse agenda CodePack e um agenda CodeMed. Vão ser duas chaves estrangeiras que vão estar referenciando o primeiro, esse daqui vai estar referenciando o código do paciente e o meu outro vai estar referenciando o código do médico. Eu posso mostrar aqui no banco de dados. Ah, escreve, paciente, cadê? Agenda. Por exemplo, aqui nós estamos vendo aqui, certo? Aqui que está referenciando a nossa agenda, o código do paciente, e aqui o código do médico, certo? Então, o nosso programa ele vai funcionar como vai ser o funcionamento desse programa. O usuário vai abrir, vai ter uma tela de login. Nessa tela de login ele vai fazer o login dele lá. Após aberto o programa, ele vai poder ver, dependendo de quem for, se for o recepcionista ou se for o médico. Se for o recepcionista, ele vai poder cadastrar os pacientes, cadastrar médicos e ver a agenda. Quando ele vai abrir a agenda, vai mostrar lá as consultas que vão ter marcada para hoje com o paciente e com o médico dele. O que vai ter no nosso formulário de médico? Nosso formulário de médico, quando eu for estar explicando sobre as classes de domínio, eu vou mostrar o que é que vai ter em cada formulário, certo? Então eu vou deixar isso para a próxima parte aí que eu vou estar explicando. E vai ter um login também do médico. No login do médico, o médico ele vai abrir o relatório dele e vai ver os pacientes que ele tem agendado para aquele dia. Então, basicamente, esse é o funcionamento do nosso programa. Eu espero que tenha ficado claro. Então, qualquer dúvida é só tá falando comigo. Osés agora vai estar explicando sobre o modelo tabela. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Oséias e eu vou explicar esse código aqui, esse código aqui do modelo tabela, que basicamente esse código ele vai gerar uma tabela a partir de linhas de colunas é, no, nos elementos de interface que são necessários. Tá, nós exportamos a biblioteca Table, Abstract Table Model, é, e a nossa classe modelo tabela e reduz os métodos dessa classe. Ok, nós criamos uma release para inserir as linhas e
um vetor de string para inserir as colunas. Tá. Nós criamos nosso construtor ele vai receber um arraylist e um vetor de string né, para setar as linhas de colunas. Nós fizemos os getters e os setters para fazer a edição dos atributos. E a partir daqui, no getColumnCount, nós utilizamos esse método para fazer o cálculo do tamanho para contar a quantidade de colunas. E esse aqui de baixo vai contar a quantidade de linhas do vetor, do array, perdão. Quantidade de linhas do array. A mesma coisa. É, esse método getColumnName, ele vai simplesmente é, ele vai ser responsável por pegar o valor, ele vai ser responsável por pegar o valor do nome da coluna. E, ok. E esse método aqui, por último, o getValue, ele vai ser responsável por simplesmente por adicionar, ele vai montar a tabela, na verdade. Ele vai montar a tabela com as linhas e colunas, e essa segunda aqui opção, esse object, o vetor, linha, recebe, ele vai fazer a adição das linhas da tabela. Então, acho que é isso. Espero que tenha ficado claro e obrigado. Então, dando continuidade, né, ao que foi explicado, eu vou estar explicando agora o, o restante da classe domínio, que aqui seria o bins agenda. Bem, nossa classe domínio, né, a gente declara os atributos que aquele objeto vai ter, como aqui no caso eu estou fazendo da agenda. Minha agenda ela vai ter um código, ela vai ter o nome do médico, ela vai ter o nome do paciente, um turno, a data e o status. E aí a gente vai estar colocando aqui tudo como privado, né, por uma questão de segurança, e vamos estar criando os sets e gets para a gente poder colocar o nome, ter o retorno e tal desses atributos. Aqui eu estou colocando o meu nome med e o nome do meu médico e o nome do meu paciente, que a gente vai conseguir ele através das chaves estrangeiras que a gente declarou, certo? Eu vou estar utilizando um InnerJoy para fazer isso, mas isso vai ficar para a parte de banco de dados, que vai ficar, acho que para a próxima unidade, né? Esse daqui a gente só quer ver o funcionamento da nossa classe domínio, que é a gente poder colocar, certo? A gente vai ver o funcionamento da classe domínio quando a aplicação estiver sendo iniciada aqui. Bem, a gente vai ter aqui também da classe domínio o nosso bins médico. O que é que o nosso médico vai ter? Ele vai ter um código, ele vai ter um nome, ele vai ter uma especialidade e um CRM. E o que é que esse private string pesquisa? Isso daí é para quando a gente for utilizar na nossa classe dar um método de pesquisa, certo? Mas então eu já deixei aqui, certo? Porque essa classe domínio ela é importante para isso, para a gente poder mexer com esse nosso objeto. Então, tá aqui os nossos atributos do médico e em seguida os get sets que a gente vai utilizar para ver o nome, setar o nome, a especialidade, o CRM dele, certo? A gente vai ter o do paciente. O nosso paciente ele vai ter um código, ele vai ter um nome, ele vai ter a data de nascimento, ele vai ter um RG, ele vai ter um telefone, uma rua, complementos, um CEP, o nome do bairro e a nossa private string de pesquisa, que é para fazer a pesquisa dele quando a gente abrir a classe tal. Mas inicialmente o que é que a gente precisa ter é só esse aqui que eu selecionei, certo? Esse private code pack eu deixei ele já como um auto incremento no nosso banco de dados, então eu vou deixar ele para explicar isso aqui quando eu for explicar a parte de banco de dados na próxima unidade. Mas então, o que é que a gente vai querer ver dele funcionando aqui é ele pegando todos esses nomes e dando retorno de todos esses nomes, certo? De todos esses atributos, no caso. O nosso bins usuário, ele vai ter um código, ele vai ter um nome, uma senha, um tipo e a nossa string de pesquisa também. Acredito que eu expliquei todos aqui.
vou estar explicando aqui brevemente sobre o que Oséias falou do modelo de tabela, né? Então, como é que vai funcionar aquele modelo de tabela? A gente criou ele para poder inserir uma tabela no nosso programa, né? Então a gente vai estar fazendo aí, a gente vai instanciar uma arraylist aqui que eu dei o nome de dados. Vamos instanciar um vetor de string que eu dei o nome de colunas e em seguida aqui eu atribuí o nome de cada coluna que a gente vai apresentar na tabela. Beleza. Essa parte de banco de dados eu não vou explicar agora. E aí a gente entra no nosso do while. O que é que o nosso do while aqui vai fazer? Ele vai abrir, certo? Ele vai pegar aqui a nossa relist e vai adicionando conforme aqui for pedindo. Então ele vai adicionando um código, ele vai adicionando um nome e ele vai adicionando um tipo. Perceba que é de acordo com a nossa coluna ali, certo? Está na mesma sequência. É importante isso aqui a gente ver a sequência. E aí, enquanto tiver dados, ele vai ficar percorrendo e adicionando. Aqui embaixo a gente instancia o nosso modelo de tabela. Os dados eles vão definir as linhas e as colunas já estão definidas pelo nosso vetor de string. E essa parte aqui é de interface, mas basicamente ele vai estar colocando as colunas e definindo o tamanho delas, certo? Se vai ficar mais ou menos assim, isso que vai definir. Essa parte aqui de interface eu vou deixar para falar quando a gente for falar da interface. Agora vamos dar uma olhada no funcionamento do programa para ver se as nossas classes de domínio elas estão funcionando corretamente, certo? Dei um play aqui, espera um pouquinho que ele vai abrir o programa. Ele abriu aqui, ele vai pedir o usuário e a senha. E aí eu já tenho cadastrado aqui o meu usuário, certo? E aí beleza. Vamos ver aqui se o nosso sets e gets lá do nosso médico está funcionando corretamente, né? Então a gente vem aqui em cadastro, eu vou criar aqui em novo, certo? Mas essa parte de interface eu vou deixar para falar depois. Então o que é que a gente quer ver aqui? Se está funcionando o nosso gets e sets, certo? Lá da nossa classe BISMédico, que é a nossa classe de domínio. E aí eu coloco aqui Mário, coloco aqui um CRM aleatório e a especialização de cirurgião, clique em salvar. Dados armazenados com sucesso, isso aqui é parte de banco de dados. E aí perceba que na nossa tabela aqui, apareceu aqui o Mário, certo? Quando eu clico ele já traz para mim aqui os dados dele, ou seja, os nossos sets e os nossos gets estão funcionando. Por quê? Porque primeiro eu consegui setar o nome, setar o CRM, setar a especialização e depois eu consegui trazer ele de volta, ou seja, a nossa classe domínio aqui do cadastro de médicos está perfeito. Vamos aqui para um cadastro de pacientes, certo? A gente vai clicar aqui em novo, a gente coloca aqui o nome, Alessandro, um RG. Essa parte aqui eu utilizei aqui uma máscara, mas aqui eu vou explicar na parte de interface. Assim, 2001, aqui um telefone, uma rua, um bairro aqui, um CEP, e eu vou deixar sem complemento. E aí aqui, né, em teoria, quando eu clicar em salvar, ele vai setar esses valores e na nossa tabela ele vai usar o get para mostrar isso que foi cadastrado aqui. Cliquei em salvar, ele mostrou, ou seja, os meus sets e gets do meu formulário de pacientes está ok. A gente pode vir aqui em agendar para a gente ver se o nosso Bins Agenda lá, né, tá funcionando corretamente. Ah não, o nosso Bins Agenda ele vai funcionar de uma outra maneira que eu vou deixar para explicar só quando eu for. Na verdade eu posso explicar aqui agora, né? O que é que ele vai fazer? O nosso agendamento, na verdade, isso aqui não é o Bins Agenda. O nosso agendamento, ele vai pegar um usuário, vai cadastrar aqui um médico que a gente tem no nosso banco de dados, colocar o turno, ou no caso noturno,
Vamos inserir uma data aqui, eu vou colocar a data de hoje e um motivo aí de teste. E aí o que é que esse nosso agendamento vai fazer? Ele vai levar isso para nossa agenda, certo? Então quando eu finalizar aqui o agendamento, é para quando eu abrir a agenda tá lá isso aqui na data de hoje. E aí vai ser necessário fazer isso aqui porque eu vou utilizar o meu Beans Agenda lá para trazer esses dados todos, certo? Quando eu finalizar aqui o agendamento e for aqui no meu relatório da agenda do dia, ele vai estar aqui, ou seja, os meus sets de gets do nosso Beans Agenda. Cadê ele? Cadê o nosso Beans Agenda aqui? Estão funcionando, certo? Por que estão funcionando? Porque ele trouxe aqui o nome do médico, ele trouxe aqui o status. Eita, esse daqui ainda está precisando fazer uma leve alteraçãozinha. Porque aqui, ó, perceba que em status ele colocou a data de hoje, sendo que a data é para ele ficar nesse outro campo aqui. Mas aí ele trouxe o turno, trouxe o nome e o nosso ID. Então a gente sabe que ele está funcionando. Mas isso aqui é questão de banco de dados, então vai ser cobrado na próxima unidade, que vai ser onde a gente vai fazer os ajustes e tal. O que importa aqui nessa unidade é a gente mostrar que as nossas classes domínio elas estão funcionando corretamente. Beleza? E se você estivesse perguntando, mas Mário, como é que a gente sabe que ali está pegando os get sets? Então eu vou mostrar para vocês aqui um formulário de médico, e mostrar para vocês aqui que quando ele salva, por exemplo, um nome, certo? Ele vai estar setando o nome, ele vai estar setando a especialidade, ele vai estar setando o CRM. E quando ele faz a busca, ele vai estar colocando o nosso get, certo? Ele vai estar colocando o retorno desse nosso valor que foi setado. Então aqui a gente mostrei aqui o funcionamento do programa. Espero que tenha ficado claro aí. Faltou sim só fazer apenas o do nosso usuário para ver se a nossa classe domínio de usuário ela está funcionando. Pois bem, como eu já estou aqui conseguindo fazer o login, né? Então certamente que está funcionando. Mas a gente pode fazer aqui o cadastro dos nossos usuários. Posso clicar aqui em novo, cadastrar aqui um usuário aleatório com a senha 1212 e ele vai ser do tipo administrador. Quando eu clicar em salvar, é para ele setar esses valores aqui e aqui ele dá o get desses valores, né? Para dar o retorno desses valores aqui que eu setei. Então, quando eu clico em salvar, ele está fazendo isso. Está aqui o nosso aleatório. Beleza? Então eu mostrei aí que a nossa classe domínio está funcionando. E é isso aí, espero que tenha ficado claro. E agradeço aí a visualização.